não tinha filho ainda, eu ouvia muitas pessoas conversando sobre nome de filho. E depois que o meu nasceu e alguém conversava comigo sobre isso, sempre que eu falava com meu filho, chamava Gustavo, não tinha exceção. Todo mundo me falava assim: esse nome é terrível. Não, olha, Gustavo, geralmente, pessoa que chama Gustavo é complicado, é arteiro, é difícil. E eu olhava pro Gustavo e falava: gente, cadê esse menino que estão falando? Porque, gente, modéstia à parte falando, Deus me agraciou com um filho muito bonzinho. A maioria aqui conhece ele. Ele é muito calmo, muito tranquilo. Ele é bonzinho. Gente, uma das coisas que criança mais é, ele não é, que é consumista. Às vezes nós vamos no mercado, vai comprar alguma coisa que já tem em casa para arrumar ali o estoque. Ele fala assim: não, papai, não precisa, já tem em casa. Gente, isso aí é favor de Deus para nós. Isso é bênção demais. Mas tem um momento na vida do meu filho que muda a cabeça dele, que é quando eu preciso fazer ele esperar por alguma coisa. Quando ele entra em algum momento, em alguma parte do dia dele, em que ele precisa esperar algo, em que ele não tem acesso imediato a algo, aquela sementinha de pecado que está lá no coração dele vira uma árvore grande, gente. Pensa numa árvore grande. Por um lado é bom, porque daí eu já posso mostrar para ele como que ele é pecador, apresento Jesus, o evangelho para ele, já converte ele. Já fiz isso umas 50 vezes lá em casa. E por outro lado, às vezes ele deixa maluco da cabeça com isso. Acontece também. Mas será que esse na verdade não é um problema nosso? Esperar? Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema que nós estamos trabalhando, que é rompendo limites. E hoje nós vamos falar sobre rompendo os limites do tempo de espera. E eu tenho para mim que muitas pessoas não acessam coisas maiores em Deus, no trabalho, em relacionamentos, porque não sabem esperar. Muitos de nós não conseguem chegar a lugares maiores, mais longe, porque o tempo de espera não é respeitado. Na semana passada aconteceu uma coisa muito interessante. Vocês sabem, gente, vocês vão passar por isso. Na casa daquele que serve a Deus, tudo acontece no domingo, não é verdade? Só eu tô sozinho nessa. Semana passada minha esposa estava cozinhando e o gás acabou. No domingo, no dia de vir para a igreja. E o alimento que ela estava preparando precisou ser tirado do tempo ali de cozimento antes da hora. Ela precisou tirar aquele alimento dali. E no outro dia, já restabelecido o gás, ela voltou ali o preparo tal do alimento e nós fomos comer ele depois. Com todo respeito, que minha esposa cozinha muito bem, mas não estava legal. O gosto já não estava mais o mesmo do alimento. E por que isso aconteceu? Porque aquele alimento ficou impróprio. Porque aquele alimento não ficou da maneira que ele foi projetado para ser. É porque ele foi tirado do tempo de preparo, do tempo de espera antes da hora. Sabe, nós temos algo a aprender de Deus aqui hoje. Na nossa vida, na palavra de Deus, em muitos momentos, Deus sempre fez o seu povo esperar para receber algo que Ele tinha para eles. Todo momento. Deus não é como nós, imediatistas. Deus tem um tempo certo para cada coisa acontecer. E assim também vai ser comigo e com cada um que está aqui hoje. Mas, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que quando o alimento é tirado do forno na hora errada, quando o tempo de espera não é respeitado, o sabor muda, não fica bom para o uso. Se nós sairmos do tempo de preparo de Deus antes da hora, se nós queremos viver coisas que Deus projetou para nós antes de estarmos prontos para sermos servidos, o nosso gosto não será o mesmo, não vai servir. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque
no nosso tempo de espera, muitas vezes nós ficamos cansados, desanimados. Muitas vezes nós olhamos coisas acontecendo e falamos assim: eu quero já, eu quero para ontem. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus não esquece de trocar o gás. Deus não erra o ponto. Deus não esquece ninguém no forno. Deus tem um tempo certo para cada pessoa, para realizar o seu propósito e aquilo que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Mas assim como a comida, assim como o alimento não tem um tempo de preparo exato para cada um deles, ou seja, um tempo igual para cada um deles, assim é conosco. Nós precisamos entender que hoje é dia de esperar em Deus e romper o limite da nossa impaciência. Nós vamos aprender hoje em Deus que cada pessoa tem o seu tempo de preparo nas mãos dele. Amém? Você crê nisso? Sabe, irmãos, eu sei que há momentos em nossas vidas que nós ficamos cansados pela espera. E talvez você chegou aqui hoje, você por dentro, enquanto eu estou falando isso, está pensando assim: meu Deus, eu vi pessoas que chegaram antes de mim serem prestigiadas, alcançarem lugares mais altos, receberem promoções e tantas coisas antes de mim. E talvez essas coisas fizeram com que você chutasse o balde, com que você, ao invés de respeitar o tempo de espera, ao invés de romper nessa área, fizesse com que você tomasse atitudes que te levaram ainda mais para baixo. Deus tem um relacionamento maravilhoso para nós crescermos no amor que está envolvido naquilo e numa família dedicada a Deus. Mas nós, por vezes, não queremos esperar a pessoa certa e saímos por aí escolhendo pessoas erradas e lá no fim quebramos a cara. Muitas vezes Deus quer nos usar de maneira poderosa nas mãos deles, na igreja, no ministério, em tantas áreas. Mas nós, por queremos tudo para ontem, nós, por queremos que hoje nós sejamos conhecidos, que o nosso nome esteja lá, que seja a nossa palavra compartilhada, não esperamos o tempo da forja. E quando menos se espera, vem os escândalos, vem os problemas. Em tantas outras áreas da nossa vida, é preciso que nós entendamos isso hoje. Deus não tira ninguém do forno na hora errada. Deus não vai tirar você do tempo errado. Deus não vai tirar você do forno no tempo errado. Deus não vai fazer na sua vida algo que Ele ainda não terminou de cozinhar. Deus não vai fazer sobre você algo que Ele não terminou de preparar. Por quê? Porque se Deus tira do forno antes, o alimento estraga. E eu sei, irmãos, que é difícil esperar, mas Deus tem algo maravilhoso para aqueles que esperam. Você crê nisso? Você quer ser aquela pessoa que vai receber de Deus hoje, romper nessa área da sua vida? Então, por favor, acompanhe comigo o texto de Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 31. Nós vamos ver hoje coisas maravilhosas que Deus tem para aqueles que esperam. E hoje eu creio que Deus irá fazer com que muitas pessoas rompam nessa área, para que elas possam estar prontas para viver o que Deus reservou para elas. Você crê nisso? Você toma posse disso hoje? Amém? Isaías capítulo 40, no verso 31, o texto diz assim: os que esperam em quem? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você crê nisso? Vamos repetir isso mais uma vez: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A primeira coisa que Deus faz na vida daquele que espera em Deus é que aquele que espera em Deus tem as suas forças renovadas. Sabe por que muitas vezes nós vivemos cansados dentro da própria igreja, no nosso trabalho, em relacionamentos, em tantas áreas da nossa vida? Porque nós estamos esperando em outra coisa que não é o nosso Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: o recurso que você precisa não está na mão dos homens.
pessoa que você precisa para o seu relacionamento, para o seu convívio, não está na mão dos homens. A proposta de emprego, aquela proposta que você tanto tem sonhado, não está na mão de nenhuma pessoa. Tudo que você e eu precisamos está na mão de Deus. É Deus quem faz, é Deus que libera. Então por que nós estamos cansados? Porque muitas vezes nós estamos esperando respostas daqueles que não podem nos dar respostas. Mas quando nós esperamos em Deus, Deus começa a nos renovar, Deus começa a nos dar força da onde não tinha. A nossa esperança é ativada, a nossa esperança é confirmada, e nós sabemos que depois do tempo de espera nós vamos estar prontos. E ninguém, ouça isso, ninguém no céu, na terra e debaixo da terra pode impedir aquilo que Deus tem na sua vida. Ninguém. Porque muitas vezes nós somos assim, nós vivemos e pensamos: nossa, mas se eu ir por esse lado, se eu fizer isso aqui, olha, tem gente passando a perna, tem gente correndo por fora, tem gente fazendo, eu vou ficar para trás. Ah, meu querido, entenda isso hoje. Deus determinou um tempo perfeito para você, e nada que saia do controle dele vai acontecer. Tudo está no controle de Deus, e o que Ele separou para você é seu. Ninguém pode roubar de você aquilo que Deus separou para você. Mas você tem que esperar em Deus, no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu creio que hoje é dia de forças renovadas aqui. Você crê nisso? Eu creio que hoje pessoas que entraram aqui cansadas, desanimadas, desmotivadas, que estavam deixando ministérios de lado, chamados de lado, relacionamentos de lado, talentos de lado, estudos de lado, sairão daqui hoje renovados, com esperança. Por quê? Porque Deus está te renovando aí agora. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Há um derramar especial de Deus aqui agora. Deus está derramando sobre você renovo, força, esperança, expectativa. Deus está derramando um novo poder, uma nova unção, porque o que Ele tem é muito maior do que aquilo que você teve perdido. Aleluia! Em segundo lugar, aqueles que esperam em Deus ganham capacitação sobrenatural. Quantos querem capacitação de Deus aqui hoje? Veja o que o texto diz. O texto diz assim: os que esperam no Senhor sobem com asas como águia, correm e não se cansam, andam, caminham e não se fatigam. Nenhum homem, nenhuma força humana pode produzir isso. Por mais atleta que você seja, se você correr, vai chegar um momento da caminhada que você cansa. Se você andar por alguns quilômetros, as suas pernas vão fraquejar. Voar, então, nem se fala. Mas aqui Isaías está dizendo que os que esperam no Senhor voam com asas como águia. Sabe como a águia voa? A águia voa acima das tempestades. Deus, quando você espera nele, faz você voar acima daquilo que está te atrapalhando, acima daquilo que está impedindo o seu romper, acima daquilo que está cegando os seus olhos. Quando nós esperamos em Deus, nós alcançaremos distâncias mais longas na presença dEle. Quantas pessoas começaram a andar com Deus, começaram a andar nos seus projetos, nos seus sonhos, em tantas coisas, e elas pararam no meio do caminho. Por quê? Porque elas estavam cansadas, porque elas estavam agindo pelas próprias forças, porque elas estavam pegando os seus próprios desejos, projetos e sonhos, e ao invés de colocar tudo isso aos pés da cruz, não, ela colocou simplesmente no ventre da sua vontade, e no meio do caminho acabou o gás. Por quê? Porque aqueles que esperam no homem, aquele que confia na força do próprio braço, não sobe com asa como águia. Quando corre, cansa. Quando caminha, fatiga. Mas Deus hoje diz para nós que aqueles que esperam nele, que colocam sua confiança nele, recebem força sobrenatural, recebem capacitação dos céus para alcançar aquilo que até hoje não pôde ser visto. É isso que Deus tem para nós aqui hoje, você crê? Fique em pé no seu lugar, então nós vamos orar nesse momento.